Então, olha lá. Hoje a gente vai fazer, então, mais alguns, né, exemplos do nosso conteúdo atual, né, que é a resolução de equação do segundo grau. E eu peguei um exemplo aqui que envolve os negativos, porque acontece em alguns exercícios os alunos se confundirem bastante com os sinais. Então, para ficar bem explicadinho, é bom a gente treinar também, né? Então, eu peguei essa equação, ó, x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero, certo? O que a gente vai começar fazendo, então? Sempre começa tirando os coeficientes, né? Qual é o coeficiente A da equação? É aquele que acompanha quem tem x ao quadrado. Quando ele não aparece, é porque é o número 1, que é o caso aqui, né? Tá x ao quadrado, então quem acompanha ele aqui é 1 multiplicando ele. Então, esse vai ser o valor do A. O B, o coeficiente B, é aquele que acompanha somente o x. Então, nesse caso, ó, não aparece número. Então, a mesma situação do A. Se não aparece número, mas tem aquela letra, é porque tem um 1 multiplicando ele. Então, o nosso B vale menos 1. E o coeficiente C é aquele cara solitário, né? Algumas pessoas na vida. É o menos 12, então. Menos 12. Ok. Feito isso, então eu vou usar agora as fórmulas. Eu já deixei ela prontinha aqui, porque dá um pouquinho mais de trabalho para colocar. Então, a primeira fórmula, delta, né, que é o nosso triângulo. Esse delta é uma letra grega. Esse nome, né, vem de uma letra grega, tá? E... beleza. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes ABC. Tá vendo? Essa fórmula não muda, ok? Então, a gente vai pegar essa fórmula e vai substituir, então, as informações que eu tirei aqui, né, os coeficientes. B ao quadrado. Quem que é o meu B? Ó, meu B é menos 1. Então, aqui, no lugar do B, a gente vai pôr menos 1. Ok? Menos 4 vezes o A. O A, né, o nosso coeficiente A vale aqui, ó, número 1. Vezes coeficiente C. Coeficiente C aqui, olha, é menos 12. Cuidado. A gente tem que pôr esse sinal, tá? Pra gente não se esquecer. E faz parte, né, da nossa operação. Então, o nosso delta aqui, vamos resolver. Menos 1 ao quadrado, todo negativo elevado ao quadrado, fica positivo. E 1 ao quadrado é 1. Então, aqui nós temos mais 1. 4 vezes 1 vezes 12 dá 48. Só que aqui tem sinais. Menos, multiplicando menos, menos com menos fica mais. Então, vai ficar aqui mais 48. Opa. Mais 48. Então, o nosso delta tá valendo 49, ok? Aí, a gente vai pegar a segunda parte do Bhaskara, que diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, nós temos o b. Quem que é o b da nossa equação? Menos 1. Então, cuidado, ó, aquele menos faz parte da fórmula. Então, como b vale menos 1, entre parênteses, menos 1. Cuidado, tá? Muitos alunos se confundem aqui e aí acabam pensando assim, como eu já tenho aquele menos, eu não vou colocar o menos 1. Mas faz toda a diferença. Porque na hora de tirar depois, menos com menos fica mais 1, tá bem? E o nosso delta, nós já encontramos, vale 49. E o nosso A vale 1 positivo. Então, ficou assim. Deixa eu dar uma aumentadinha nele para nos ajudar aqui, né? Principalmente quem está vendo pelo celular, né? Auxilia. Vou colocar aqui na frente, ó. Quem que a gente consegue resolver aqui? Menos 1, então isso aqui fica mais 1. A raiz de 49 também é nossa conhecida, né? Opa!
mais 1. Raiz de 49 é 7. E 2 vezes 1 é 2. Então, agora eu vou separar isso, né? Como aqui tem esse mais menos, porque vem da raiz. Quando eu tiro a raiz de um número, eu tenho que lembrar que tem mais e tem menos. Ou seja, um número positivo e um número negativo. Aqui vai vir, então, x1 e x2. Então, eu vou pegar x. Vamos escrever direitinho, né? Uma equaçãozinha. Isso aqui é um pouquinho diferente do que eu estou acostumada. Para vocês que usam aí, esse aqui é o Google Docs que vocês têm acesso. Todos vocês têm usando o e-mail do Gmail, tá bom? E não precisa instalar ele, né, no computador. Então, eu estou usando ele hoje porque ontem o meu Word travou, lembra? Então, eu vou usar o mais 7. Aí eu vou fazer o x2 usando o menos 7. Menos 7. Por que tem x1 e x2? Porque é uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau admite até duas raízes, que é o x1 e x2. Bom, então aqui nós temos no x1 mais 1 mais 7 dá mais 8. Mais 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Essa outra parte aqui fica mais 1 menos 7 menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Vou pôr direto aqui menos 3, tá? Menos 3. Até ele travou. x1 valendo 4 e x2 valendo menos 3, ok? Então, isso aqui seria a resposta, né? Ou a solução da nossa equação, menos 3 e 4. Com esses números, a gente pode escrever, a gente pode fatorar aquela equação inicial. Como? Ó, vamos pegar ela aqui, ó. A equação inicial é x ao quadrado menos x igual a 12. Além de fazer, a gente pode fazer prova real para ver se realmente... Eu vou tirar esse 1 aqui que está multiplicando, que a gente sabe que é 1, tá? Só para a gente lembrar. Eu posso fatorar essa equação como sendo x, e esse x que eu encontrei aqui, ó, x menos 3, que multiplica x, e esse outro x2 que eu encontrei aqui, no caso mais 4. O que é isso? Eu fatorei. Eu peguei essa equação, esse polinômio, e transformei em produto, em multiplicação. Ou seja, esse polinômio veio do produto desses dois fatores. Como que a gente pode provar isso? Fazendo a tábua distributiva aqui, né? Vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Distributiva é aquela propriedade que todo mundo daqui multiplica todo mundo de lá, certo? E o menos 3 também tem que multiplicar todo mundo lá de lá. Se eu fizer isso, olha o que a gente vai encontrar. X vezes x, x ao quadrado. Eu esqueço que esse daqui tem funções diferentes do outro. Ctrl ponto. X ao quadrado, x vezes 4x mais 4x. Ok? Depois, x menos 3 vezes x, menos 3x. E menos 3 vezes 4, menos 12. Juntando aqui os nossos valores, né, termos semelhantes, vai ficar 4x menos 3x, só mais x. Então, fica x ao quadrado
mais x menos 12. Eu só confundi um sinalzinho aqui. Quando a gente faz isso aqui, tem que ser o inverso. Aqui teria que ser mais 3, aqui seria menos 4. É o inverso daquilo que você encontrou lá, tá? Porque daí isso aqui ficaria menos 4x, esse mais 3x, aqui fica 12 mesmo, o que resulta em menos. Quando eu encontro x1 e x2, a gente pega aqui, no caso, com o sinal trocado. Dá para fatorar desse jeito, ó. Eu encontrei a equação original, tá? Ontem a gente viu a questão das raízes, né? A gente pode achar o x1 e x2, substituir na equação e provar que aquela é raiz porque dá verdade. Se não der verdade é porque não é raiz, certo? Bom, tranquilo, isso aqui foi só um exemplo, a gente fez ontem, a gente fez em outra aula, só para fixar e para focar na questão dos sinais aqui. Muito cuidado com relação aos sinais. Aí eu tenho um outro exemplo aqui, que eu deixei pronto. E cadê? Vamos ter que escrever. Era assim, ó. 2x ao quadrado mais 20x mais 50 igual a zero. Para começar, são números maiores, né? Então, as contas também ficam maiores. Mas a gente pode, se for possível, a gente olha para a equação, opa, são todos números pares. Você pode, então, simplificar a equação, achar uma equação equivalente, igual a gente faz com fração. A gente não acha frações equivalentes dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número? Então, a gente pode achar a equação equivalente dividindo todo mundo pelo mesmo número. Como eu percebo que eles são números pares, eu posso dividir, então, todo mundo aqui por 2. Quando a gente divide por 2, vamos lá. 2x ao quadrado dividido por 2. 2 por 2, 1. E 1 não precisa pôr, né? A gente sabe que ele fica escondidinho. Então, fica só 1x ao quadrado. Mais 20x dividido por 2, 20 dividido por 2 dá 10, então fica mais 10x. Mais 50 dividido por 2, mais 25, igual a zero. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você resolvesse essa equação do jeito que está aqui, você vai encontrar x1 e x2, que serão os mesmos que resolver essa equação. Por isso, são equações equivalentes, tá? Então, isso é uma dica. Se você vê uma equação com números grandes, procura ver se você encontra algum divisor comum para todos aqueles termos, para simplificar aquela equação, deixando números menores, assim as nossas contas ficam um pouquinho mais simples, né? Vai levar ao quadrado, depois tem que tirar a raiz quadrada, então quanto maior o número, fica mais difícil achar rapidamente. Então, é uma dica. Então, isso aqui são equações equivalentes. Vou colocar aqui. Equações equivalentes. Ok? E ajuda bastante. Vamos resolver pelo método da resolução, né? O vulgo Bhaskara aí. Depois eu mostro um outro jeito. Então, ache o coeficiente A, aquele que acompanha o x ao quadrado. Então, é 1. Coeficiente B, que acompanha o x, é 10. E coeficiente C, que acompanha só o número separadinho, 25. Certo? Aí a gente tem, eu vou copiar lá de cima, vai ficar um pouquinho mais rápido, tá? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou fazer aqui na frente mesmo, para ocupar mais espaço. Então, o nosso delta vai ser b, quem que é o nosso b? 10, 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que nesse caso é 1, vezes o c, que é 25. Já pensou a gente usando, então, aqui, ó, o b seria 20, o a seria 2 e o c seria 50. Ficariam números muito maiores. Porém, na hora de resolver, eles precisam necessariamente dar o mesmo resultado, mesmo x1, mesmo x2. Bom, vamos continuar aqui. Então, o nosso delta vai ser, vamos resolver isso aqui, ó. 10 ao quadrado fácil, né? Positivo ainda. 100. 4 vezes 1 vezes 25 também é 100.
E 100 menos 100 dá 0, ok? Então, nós já encontramos nosso delta. Agora, eu vou pegar a segunda parte da fórmula. Vamos colocar aqui embaixo. E vamos tentar resolver aqui na frente também, para ocupar menos espaço. Então, substituindo aqui na nossa fórmula, o nosso B vale 10, então fica menos 10. O nosso delta é 0. E 2 vezes o A, e o nosso A vale 1. Resolvendo quem dá para resolver, nós temos menos 10 não se altera. O raiz de 0 é 0 e 2 vezes 1 é 2. Daqui vem x1 e x2 e a gente já pode notar que vai ser o mesmo x1 e o mesmo x2, né? Porque se aqui é mais e menos 0, não vai alterar o x1 e x2. Deixa eu copiar aqui, ó. x1. Nós fizemos um exemplo, né, na última aula, em que o delta também deu 0 e onde x1 é igual a x2, tá? Isso é uma outra conclusão que a gente já pode ir tirando, já pode ir assimilando. Quando o delta dá 0, a gente vai ter sempre o mesmo valor para o x1 e para o x2. Interessante, que vai casar com o que eu vou falar daqui a pouquinho. Que vai ser, então, menos 10 dividido por 2. Que dá, então, menos 5. Menos 5, ok? Agora, tem um detalhe interessante nesta equação. Esta equação é um trinômio quadrado perfeito. Ó, esta equação aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito. Como que eu sei disso? Aqui tem que ter um pouquinho de observação e tem que lembrar um pouco da aula de produtos notáveis. Eu consigo identificar de onde vem este trinômio. Não sei se vocês lembram, mas é bom recordar. Como que eu identifico, então, um trinômio quadrado perfeito? Eu vou copiar aqui e vou fazer aqui embaixo com vocês para relembrar. Como que a gente vai fazer? A gente tira a raiz do primeiro, isso aqui é fatoração, tá? Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último e verifica se o do meio é o dobro do produto entre esse e esse. Então, tirando a raiz. Raiz de x ao quadrado, a gente viu que raiz quadrada cancela com quadrado, sobra só x. Raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5. 5 vezes x, 5x. O dobro de 5x, 10x. Então, e como aqui é tudo positivo, então é x mais 5. Então, esse trinômio vem desse produto notável aqui, ó. X mais 5 elevado ao quadrado. Então, eu posso escrever aqui na frente que x mais 5 mais, né, elevado ao quadrado é igual a 0. Ou seja, eu fatorei aquele trinômio ali. Ele é um trinômio quadrado perfeito. Como que você resolve essa situação aqui? É mais simples que usando Bhaskara. Ó, vou escrever aqui sem essa corzinha aqui. X mais 5 elevado ao quadrado igual a 0. Como está todo mundo dentro do parênteses elevado ao quadrado, você pode tirar esse quadrado, né? Elevando para o outro lado. Então, fica assim, ó, x mais 5, peraí, x mais 5, e esse quadrado passa para lá na forma de raiz. Vamos pegar aqui a raiz quadrada de 0, no caso, né? Porque é o 0 que está lá do outro lado, ok? E a gente sabe que raiz quadrada de 0 é o próprio 0. Agora, para achar, então, a solução dessa equação, é só isolar o x. Fica 0 menos 5
E 0 menos 5 é o próprio menos 5. Como é uma equação do segundo grau, a gente sabe que x1 aqui é igual a x2. Olha só, a mesma resposta que a gente obteve ali em cima, de maneira mais rápida. Claro que isso funciona para trinômios quadrados perfeitos. Opa, não consegui copiar aqui. Vai ficar assim por enquanto mesmo. Ok? Menos 5. Olha, o mesmo resultado, sem usar o Bhaskara, fatorando. Então, vocês viram que fatorar ajuda muito. A gente já fatorou lá em cima também, achando as respostas, certo? E ainda posso, mais que isso, a gente pode mostrar isso geometricamente. O que significa isso aqui? Significa você tem alguma coisa ao quadrado. Então, significa que temos um quadrado. Temos um quadrado que tem um pedacinho valendo x e um pedacinho valendo 5. Um pedacinho valendo x e um outro pedacinho valendo 5. Um pedacinho valendo x, um pedacinho valendo 5. Se eu quero descobrir a área de todo esse quadrado, eu multiplico lado por lado, né? Fica x mais 5, que multiplica x mais 5, que é o mesmo que x mais 5 ao quadrado. E se eu desenvolver aqui, olha, só esse quadradinho aqui, ó, x vezes x ao quadrado. Esse quadradinho do canto, ó, é 5 aqui e 5 aqui, então fica 25. Esse retângulo aqui é 5 aqui e x aqui, então isso é 5x. Esse retângulo também tem 5 aqui e x aqui, então ele é 5x. Se eu juntar tudo, eu tenho a expressão da área desse quadrado. Olha só, x ao quadrado mais 10x, 5x com 5x, 10x, mais 25 tá aqui, mais 25. Então, é uma forma de resolver também a equação do segundo grau, tá? Fatorando, quando é trinômio quadrado perfeito, ok? Vou dar um outro exemplo aqui. Vou dar outro exemplo aqui e vou tentar criar um aqui agora que a gente consiga fazer. Esqueci de novo que aqui não é esse comando. Ao quadrado menos olha lá, temos uma equação de segundo grau, já ordenada, x ao quadrado, x e ninguém com x, com números bem grandes. Primeiro, eu vou olhar e ver se eu consigo dividir, né? Simplificar essa equação por uma outra equivalente. Eu percebo que todos eles são divisíveis por 3. Vamos dividir por 3? Ó, 3x dividido por 3 sobra 1x ao quadrado. 18 dividido por 3, menos 18 dividido por 3 dá menos 6x. Mais 27 dividido por 3 dá 9. Olha só, achei então uma equação equivalente, tá? Professora, se eu resolvesse esse aqui, eu conseguiria chegar no mesmo resultado? Sim, consegue. Só vai ter muito mais conta para fazer, porque são números maiores, tá? Então, eu vou agora analisar se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Como que é mesmo? Eu tiro a raiz do primeiro termo e tiro a raiz do último termo. A raiz x ao quadrado, raiz cancela com o quadrado, fica só x. A raiz de 9 é 3. Como aqui é negativo, eu vou usar o menos. Aí eu só faço uma última análise. 3 vezes x, 3x. O dobro de 3x, 6x. Ok. Então, eu posso afirmar que esse trinômio é um quadrado perfeito. Então, eu posso escrever como x menos 3 ao quadrado. Ok? Igual a zero. Então, vou limpar aqui.
Então, podemos escrever como x menos 3 elevado ao quadrado igual a zero. Daí, como está tudo parênteses elevado ao quadrado, eu vou passar esse quadrado com a forma de raiz, então fica x menos 3 raiz de zero. Opa, aconteceu aqui. Ficou lá embaixo. X menos 3 igual a raiz de zero. E a raiz de zero a gente sabe que é o próprio zero. Claro que é assim que eu pego já, que eu já entendo essa parte, não precisa ficar colocando toda vez, tá? Então fica, passa o 3 para lá, vai ficar então x igual a 3 positivo. E pronto. Toda vez que é um trinômio quadrado perfeito, x1 é igual a x2, tá bom? Então esse aqui é o x1, vou colocar assim, igual a x2, ok? Que é o próprio 3. Se você então pegar e resolver isso aqui por Bhaskara, você vai encontrar então o mesmo x1, o mesmo x2. Só que bem mais rápido, né? Aqui a gente fez a fatoração do trinômio quadrado perfeito. A gente usou duas técnicas, né? Primeiro, simplifiquei a equação, achei uma equação equivalente. E depois eu usei então a fatoração. Esse processo aqui chama-se fatorar, tá? Vou até escrever isso aqui, ó. Primeiro eu encontrei uma equação equivalente e usei a fatoração do trinômio quadrado perfeito, tá? Geometricamente também é possível desenhar isso aqui, tá bom? Seria algo assim, ó. Vou colocar em cima aqui mesmo, ó. Seria o quadrado, com certeza, que também tem um pedacinho, só que daí o pedaço muda a localização, quer ver, ó? Quer dizer que tudo isso aqui mede x, tá? Tudo isso aqui mede x. Esse pedacinho mede 3, esse pedacinho mede 3. E é como se fosse encontrar a área só desse pedaço aqui, desse quadrado. Tá? Daí, por isso que vem o menos, né? Porque esse lado desse quadrado é o x menos 3. É o x tirando um pedacinho 3. E a mesma coisa acontece aqui. É o x tirando um pedacinho 3. Então, para descobrir a área desse quadrado, é x menos 3 vezes x menos 3. Por isso, x menos 3 ao quadrado, tá? Por isso que eu consigo fatorar e por isso que eu posso resolver também desse jeito, ok? Eu já vou colocar isso lá no... Já vou subir já o vídeo no YouTube e já coloco para vocês o link da aula de hoje. E é só resolução também, né? Vocês viram. Existem muitas formas de resolver a equação do segundo grau. E a gente procura sempre mostrar jeitos mais simples, né? Mas eu percebo que os alunos sempre preferem, gostam de usar o Bhaskara. E é uma das coisas que mais se grava no 9º ano é o Bhaskara. Então, não podia deixar de mostrar isso para vocês, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Valeu, Miguel. Alguém quer perguntar? Não? Bom, vocês sabem que podem me procurar a qualquer momento lá, mandar mensagem. Se quiserem, a gente pode fazer aula de plantão amanhã às 4, mas fica combinado, assim, oficialmente na sala das 5. Combinado? Joinha, joinha. Gabi, tudo bem com você? Não tem te visto esses dias? Joinha. Então tá bom, gente. Valeu, obrigada. Até amanhã, se Deus quiser.